Todos bem-vindos para a nossa reunião. Certamente é uma ocasião alegre e para aumentarmos a nossa fé e nosso amor a Jeová. Vamos dar início à nossa reunião com um cântico. E o cântico escolhido é o número 28, com o tema Quem pode ser amigo de Jeová? Vamos ouvir a introdução e cantar juntos e depois teremos uma oração. Vamos dar início com o discurso público. E o irmão Fábio Milani fará o seguinte tema: será que a verdade da Bíblia está mudando sua vida? Vamos ouvir o irmão Milani. Quase 8 milhões de pessoas, talvez um pouco mais que esse número, nos dias atuais estão estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Talvez você tenha começado a estudar a Bíblia há pouco tempo, ou talvez já estude há um bom tempo, ou talvez você já seja uma testemunha de Jeová dedicada e batizada. Independente em qual circunstância estejamos, todos nós estamos estudando a Bíblia. Falando sobre você que está estudando a Bíblia ainda, você com certeza percebeu que ao aprender sobre aquilo que a Bíblia ensina, é como se a sensação fosse de que você estava num lugar escuro e aí a partir desse momento você agora consegue ver nitidamente algo que até então não via. Talvez você tenha crescido aprendendo mentiras sobre Deus, sobre a criação, sobre outras coisas também. E aí no estudo você viu que isso tudo era mentira. Na verdade, em vez de um Deus cruel, existe um Deus amoroso que se preocupa conosco e dentre outras muitas verdades. Só que além de aprender essas verdades da Bíblia, é provável que você concorde que envolve um pouquinho mais. Na verdade, envolve bem mais
do que só aprender. Envolve também fazer mudanças em nossa vida para conseguirmos fazer aquilo que estamos aprendendo. A Bíblia menciona algo que é muito importante quando nós estudamos a Bíblia. Isso está descrito aqui no livro de Romanos, que eu convido a todos a lerem, por favor, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, conforme aprendemos na palavra inspirada de Deus, aprender a verdade envolve uma transformação, uma mudança na nossa mente, ou uma renovação, por assim dizer. Para ilustrar, se vamos a um supermercado e vemos na prateleira um extrato de tomate que já conhecemos há muito tempo, e aí tem uma descrição em cima assim, novo. Poderíamos dizer que aquele extrato de tomate que você conhece tão bem é novo? Talvez o fabricante quis só dizer que ele passou por uma modificação na sua receita, mas ele não é novo. Quando a Bíblia fala sobre essa transformação que acabamos de aprender aqui, envolve, sim, uma mudança completa, como se fôssemos um novo produto, por assim dizer, uma nova pessoa, uma pessoa que agora está fazendo a vontade de Deus. Ela abandonou as práticas que até então ela tinha no passado. Então, o cristão ele não é só transformado porque abandonou hábitos ruins, por assim dizer, ou porque deixou de falar palavrões, deixou de ter uma linguagem imoral, ou deixou até mesmo de ter uma vida imoral. Porque você talvez concorde que até mesmo algumas pessoas que não conhecem a Bíblia ou não conhecem a Jeová, talvez nem todas tenham esse tipo de prática, não é? Então, vamos ver nesse discurso de hoje o que a Bíblia nos ensina nessa questão de sermos mesmos transformados. Quanto mais nós estudamos sobre Jeová, isso vai nos ajudando a fazer essa transformação, porque nós vemos o amor dele por nós e vemos que é importante para nós mesmos retribuirmos a esse amor que Deus demonstra por nós. E aí vamos conseguindo mudar, conseguindo fazer toda essa transformação em nossa vida. E você já pode dizer hoje que a Bíblia está mudando a sua vida? O que está envolvido nessa mudança ou nessa transformação que a Bíblia nos ajuda a fazer? Bom, primeiro de tudo, se nós queremos agradar a Jeová, nós temos que deixar de fazer tudo o que ele não gosta. Então, estamos falando de qualquer coisa que seja contra a vontade de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, agora no livro de Efésios, no capítulo 4. Vejam, por favor, mais uma expressão da Bíblia nesse sentido. Efésios 4, vamos ler o versículo 22. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Então, nós vemos aqui, mais uma vez na palavra de Paulo, uma expressão abandonar a velha personalidade. É uma expressão para a maioria de nós muito conhecida, mas nós queremos entender bem o que isso significa. O que está envolvido em abandonar a nossa velha personalidade? Bom, nós vamos aprender também que para agradar a Deus, nós podemos até mesmo abandonar hábitos difíceis de ser abandonados, aqueles que muitas pessoas lutam por anos, mas aí a gente aprende na Bíblia que Deus nos ajuda, Jeová, por meio do seu Espírito Santo, nos ajuda a fazer, então, essas mudanças. Quais são algumas delas? Vamos falar sobre 3 dessas mudanças que são muito difíceis, mas que a Bíblia nos ajuda a ser transformados? Vamos começar a falar sobre beber demais.
A Bíblia não condena especificamente beber álcool ou beber qualquer bebida alcoólica. Abra, por favor, agora na sua Bíblia, em Provérbios, no capítulo 23, e vamos ver o que ela nos ensina nesse respeito. Provérbios, no capítulo 23, veja o versículo 20. Não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne. Então, vemos aqui claramente a ordem bíblica de não beber muito vinho. É claro que quando a Bíblia menciona vinho, ela também se refere a qualquer bebida que contém álcool. O álcool, ele faz bem à saúde. Em um relato da Bíblia, onde Timóteo estava com dores de estômago, o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, falou: tome um pouco de vinho para as suas dores de estômago. E, confirmadamente pela medicina, o álcool ele realmente traz benefícios para a saúde. Só que beber em excesso causa um efeito negativo, um efeito ruim em nosso corpo. Por que nós podemos afirmar isso? Beber em excesso pode prejudicar o critério da pessoa. Sabe aquilo que você não fazia em hipótese alguma? O álcool ele vai fazer com que isso fique um pouco afetado. Talvez aquilo que você não faria em nenhuma hipótese, se você beber muito, pode ser que você faça aquilo. Então, olha que perigo. A bebida em excesso também diminui inibições, aqueles pensamentos que nós controlamos naturalmente no nosso dia a dia, pensamentos da imperfeição mesmo. Só que quando a gente toma muito, é difícil até mesmo de controlar esses pensamentos. Não é um efeito ruim? Um outro efeito que a bebida em excesso pode causar é conversas e ações descontroladas. Então a pessoa ela fica excessivamente desprovida de vergonha, por assim dizer. Ela começa a dizer coisas que talvez não diria. E a bebida em excesso também pode prejudicar a saúde, causando algumas doenças, como câncer, também cirrose, entre outras doenças. Então, nós vemos que esse hábito errado de beber em excesso, ele pode sim ser abandonado por aqueles que têm a sua vida mudada pela verdade da Bíblia. Uma segunda prática envolve fumar e tomar drogas. Bem, quando nós aprendemos sobre Deus na Bíblia, nós vimos o amor que Ele tem por nós e vimos que Ele ama a vida. Se nós queremos refletir o amor de Jeová e mostrar que nós também amamos a Ele, nós precisamos também mostrar pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, que valorizamos a vida também. Então, nós fazemos isso por abandonar qualquer vício que possa prejudicar a nossa saúde, o que envolve, sim, fumar, tomar drogas, que não seja para fins medicinais, obviamente. Então, essas coisas não são compatíveis com essa transformação que a Bíblia causa na vida daqueles que deixam a sua vida ser transformada por ela. Uma terceira prática que para muitos é muito difícil de abandonar é a imoralidade sexual e a impureza. Quando nós falamos de imoralidade sexual, nos referimos a qualquer prática sexual fora do casamento. Isso é imoralidade sexual. E impureza são qualquer práticas que deturpem o objetivo real do sexo, que é para satisfazer o marido e a esposa. Qualquer prática nesse sentido, podemos dizer que envolve impureza, seja com outra pessoa ou até mesmo sozinho. Na Bíblia, a palavra impureza, ela não se limita só a práticas sexuais. Envolve também, por exemplo, piadas sujas, aquelas piadas imorais que às vezes são até trazem uma conotação sexual mesmo. Esse tipo de piada, sim, isso tem a ver com impureza. Também ler livros, matérias eróticas, ver pornografia, seja na internet, como é muito fácil para todos nós acessarmos hoje, seja por qualquer outro meio.
E a pornografia, sim, é uma das principais impurezas que hoje as pessoas são afetadas, e por isso podemos dizer que é um hábito muito difícil de ser abandonado, mas quando temos a Bíblia e o Espírito Santo ao nosso lado, aí sim conseguimos fazer essa mudança em nossa vida. E ainda falando sobre a pornografia, a pornografia ela causa um desejo errado para a pessoa que está se entretendo dela, com respeito às relações sexuais. Então pode ser que a pessoa ela comece a ver um sexo de uma forma diferente do que Jeová criou, né? Muitos acham que a pornografia não causa nada de mal e que não tem problema nenhum se entreter com pornografia. Só que a pessoa ela pode começar a desenvolver desejos errados, desejos que não são normais. E isso poderia até mesmo levar a pessoa a desenvolver um outro hábito impuro, que é o hábito de se masturbar. Então veja só que perigo que a pornografia pode causar. E se a pessoa é casada, pode até mesmo atrapalhar o seu casamento, resultando talvez até em divórcio. Então é um problema muito grande, muito grave, mas com a Bíblia e o Espírito Santo ao nosso lado, nós podemos sim ser transformados se queremos ser guiados pela Bíblia. E por que nós podemos dizer que é possível fazer essa transformação? Bem, as mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová já batizadas é uma prova para você que está estudando a Bíblia que é sim possível fazer essas mudanças. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando do apóstolo Paulo, na sua carta aos cristãos em Corinto, ele, ao escrever para aquela congregação, ele usou a expressão, isso é o que vocês foram. Então mostra que é sim possível fazer essas mudanças. A Sentinela de novembro de 2015, ela trouxe uma experiência bem interessante, que eu gostaria de comentar com você que está assistindo, que é do irmão Pavel Pizarra. Olha que interessante a experiência desse irmão. Ele nasceu num lar com pais amorosos, que o incentivavam a ser uma boa pessoa e a ter uma boa carreira. Aí ele decidiu fazer faculdade e mudou para outra cidade, começou a se envolver com amizades ruins, e isso o deixou exposto a bebidas, droga, brigas violentas e assim por diante. Só que ele achava que ele estava só aproveitando a sua juventude, não tinha nada demais naquilo ali. Só que em uma dessas brigas que ele se envolveu, ele levou tantos chutes e socos na cabeça que achou que ia morrer. Foi aí então que ele decidiu mudar o rumo da sua vida, viu que não era só curtir juventude, não. Começou a estudar e levar a sério o seu estudo da Bíblia. Aí ele diz que meditou no exemplo de Paulo, que também tinha sido um homem violento e chegou à conclusão de que, se Paulo conseguiu mudar, ele também conseguiria. Assim ele concluiu que o melhor modo de viver seria servindo a Jeová e fazendo o seu máximo para imitar a Jesus. Em uma carreira lucrativa e um comportamento violento não dão felicidade. Hoje ele diz: a Bíblia transformou a vida de alguém ambicioso, violento, beberrão, fanático por futebol e que usava drogas num servo de Deus. Eu ainda gosto de assistir a jogos de futebol, mas estou determinado a manter a diversão no seu devido lugar. Tenho uma consciência limpa e uma vida significativa. Então, que experiência bonita de alguém que deixou a sua vida ser transformada pela palavra de Deus, não é mesmo? Bom, a Bíblia também nos mostra a importância de fazer um outro tipo de mudança que envolve os nossos pensamentos. Por que que isso é importante também? Porque não é só o que as pessoas veem que é importante para nós. Porque o que somos por dentro, alguém muito mais importante que qualquer pessoa pode ver e ver que é Jeová. Então, por isso que a nossa maneira de pensar, ela também precisa ser mudada. Enquanto nós vemos uma imagem, nós vamos ler Efésios, por favor, no capítulo 4, agora nos versículos 23 e 24. Nós lemos há pouco 22, agora
Preste atenção no que esse texto tem para nos ensinar. Efésios 4, 23 e 24. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Quando nós fazemos aquilo que a Bíblia espera que nós façamos, nós não somos como essa imagem que acabamos de ver. Nessa imagem, nós vimos um jovem com uma aparência bem ruim, segurando uma imagem boa. Você diria que esse jovem, ele mudou a sua personalidade, ele se revestiu de uma nova personalidade, ou ele está apenas escondendo aquilo que ele realmente é? Então, nós não queremos ter uma atitude de fachada, assim como esse jovem. Nós queremos mudar também quem somos por dentro. Como fazemos isso? Bem, o mundo que vivemos, ele é contaminado por um espírito do mundo. O ar que as pessoas respiram é um ar contaminado. E esse espírito, ele domina a maioria das pessoas à nossa volta. A palavra de Deus, ela só transforma aquelas pessoas que deixam seu coração aberto, por assim dizer, para que a Bíblia faça essas mudanças. E as atitudes delas são bem fáceis de enxergar, dessas pessoas que querem deixar a sua vida serem mudadas. Pense nessas perguntas que talvez possamos responder para nós mesmos, né? Perguntas de meditação. O que eu acho de pessoas que são de outra raça ou de outro país que o meu? Veja que é uma maneira de pensar. Como que o mundo vê as pessoas de outra raça ou de outro país? Como eu penso? Talvez eu diga assim, mas eu sei que Jeová é imparcial, eu também sou imparcial. Mas e que dizer se talvez nasci numa cidade ou num país X específico e que talvez esse país ou essa cidade tinha determinado preconceito sobre pessoas de outras nacionalidades ou de outras cidades? Será que não tem um pontinho lá no fundo de parcialidade? É uma pergunta que devemos nos fazer. Será que sempre me comporto de um jeito que agrade a Jeová? Se nos batizamos ou se estamos querendo nos batizar, já temos que estar mostrando pelas nossas atitudes e pelo nosso comportamento que mudamos. Mas o que dizer das minhas roupas? Não só as que eu uso no salão, porque no salão é muito fácil, né, de nós entendermos bem o tipo de roupa que Jeová espera que nós usemos. Mas em algum entretenimento, em reuniões sociais, qual é o tipo de roupa que eu gosto? Será que elas me atribuem uma figura de um cristão verdadeiro ou de alguém que simplesmente está querendo se vestir como alguém do mundo? E não são só mulheres que estamos falando quando mencionamos sobre roupas, né? Hoje os homens também têm que tomar muito cuidado com isso. Roupas cada vez mais apertadas, que mostram o corpo, é muito comum. Mas essas atitudes erradas ou pensamentos errados têm que ser mudados também pela Bíblia, em nosso caso. Como trato pessoas do sexo oposto? Alguns pensam que não tem nada de errado em flertar, por exemplo. Talvez por gestos e expressões, em jeitos de falar, que é chamado de flerte, você pode talvez dar a entender para a pessoa que está interessado nela. Alguns pensam que essas coisas, elas são inofensivas, pois elas não envolvem contato físico. Só que o fato é que flertar, ou até mesmo corresponder a um flerte, pode provocar pensamentos impuros, impureza, que pode até chegar a se tornar uma imoralidade sexual. E nós sabemos que essas coisas já aconteceram, talvez até conheçamos alguém que passou por esse tipo de coisa. Se a gente sabe que acontece, por que será que não aconteceria em nosso caso? Então, esse é um tipo de maneira de pensar que precisamos dar bastante atenção. Será que as minhas escolhas mostram o quanto eu confio em Jeová? Por que essa pergunta é importante? Hoje,
ter dinheiro, ter um cargo na empresa lá, talvez de diretoria, é algo que as pessoas dão talvez até a sua vida para conseguir, não é mesmo? Só que a Bíblia ensina que aqueles que amam ao dinheiro, eles causam a si mesmos muitos sofrimentos. E aí, bem isso mesmo que acontece, né? A pessoa cada vez mais fica afundada no dinheiro e ela não consegue mais sair depois. Então, por isso que é importante mostrar para Jeová como que as nossas escolhas estão mostrando mesmo que deixamos a nossa vida ser mudada. Então, não queremos deixar que nenhum dessas maneiras de pensar aqui que consideramos ainda estejam sobre nós, porque aí a gente vai perceber que precisa ainda fazer alguma mudança para agradar melhor a Jeová. E como nós podemos fazer essas mudanças? Vimos o que, né? Precisamos fazer. Falamos de atitudes erradas, vimos de práticas erradas, falamos de pensamentos agora também. Agora, o que podemos fazer? É só virar uma chavinha? É só da noite para o dia que conseguimos mudar? Seria muito bom se isso acontecesse, mas infelizmente não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Também não vai acontecer só porque a gente já está na verdade há muito tempo. Já me batizei, agora estou bem tranquilo. Não preciso mais me preocupar. Fato, irmãos, é que precisamos continuar, sim, fazendo todo o esforço possível, porque o mundo em que nós vivemos, ele contamina a maioria das pessoas, mas pode também nos contaminar, mesmo se já nos batizamos. Então, por isso, esse esforço é fundamental para não deixar que esse tipo de coisa faça parte de nossa vida. Bem, agora, o que pode nos ajudar, então, a fazer essas mudanças? Nós vamos considerar 3 pontos aqui principais que podem nos dar bastante ajuda nesse sentido. A primeira delas está aqui no Salmo 51. Se você puder abrir, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ver uma imagem e essa primeira ajuda, ela é a primeira irmã nessa imagem. Na verdade, é a mesma irmã, mas vamos considerar essa primeira parte da imagem. Salmo 51, o verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Então aqui o salmista, ele estava pedindo para Jeová esse espírito novo, firme. Então sim, a oração, orar a Jeová, é uma das principais ajudas que nós temos para conseguir fazer as mudanças necessárias em nossa vida. Então não queremos diminuir e nem esquecer a importância que a oração tem nessas mudanças que temos que fazer em nossa vida. Então peça a Jeová, talvez esse hábito, talvez um dos que nós mencionamos aqui no discurso de hoje, seja muito difícil para você fazer essa mudança. Mas suplique a Jeová, diga a Ele o quanto você quer abandonar esse hábito para então agradar a Jeová. E faça que a oração seja a sua maior ajuda. E cada vez mais você vai sentir Jeová próximo de você e essas mudanças vão sendo feitas em sua vida, com certeza. A segunda ajuda que nós podemos dizer que é muito importante para essas mudanças que temos que fazer em nossa vida, envolve a leitura diária da Bíblia. E não só a leitura, mas também a meditação. Porque uma leitura sem a meditação, ela não traz os resultados ou os benefícios que nós queremos. Por que nós lemos a Bíblia? Será que é simplesmente para ler palavras? Ou para seguir uma certa programação? A leitura envolve isso sim, mas nós lemos a Bíblia porque queremos ser melhores servos de Deus, melhores testemunhas de Jeová. Então, por isso que nessa imagem que nós estamos vendo aqui dessa irmã, ela está fazendo isso. Ela leu já a Bíblia e agora está meditando. Está vendo talvez algum traço de personalidade, alguma prática
que ela aprendeu em sua leitura da Bíblia que precisa ser mudada. E a terceira ajuda, não menos importante, escolha correta de amigos. Na Organização de Jeová nós temos os melhores amigos que se podem encontrar. Mas talvez se você está estudando a Bíblia, você talvez tenha alguns amigos que fazem algo errado e você talvez até saiba disso. Mas é tão difícil deixar de ter amizade com aquela pessoa. Só que, será que essa amizade ela vai te ajudar a transformar a sua vida? Veja nessa imagem também, essa irmã que está tendo essas ajudas que estamos mencionando, a oração, a leitura, mas ela não deixou de dar importância à escolha de amigos. E olha só, ela está lembrando aqui como foi bom ela ter deixado para trás aquelas amizades, pois essas amizades não estavam lhe acrescentando em nada. Oração, leitura e meditação da Bíblia e a escolha correta de amigos vão nos ajudar a fazer essa transformação em nossa vida. E falando sobre a escolha de amigos, essa influência, ela pode ser tanto boa como ruim. Nós vemos como ela é boa quando a gente se associa com o povo de Jeová, não é mesmo? E quando é ruim também, nós vemos os resultados disso. Se você puder abrir a sua Bíblia agora em Provérbios, no capítulo 13, nós confirmamos essa afirmação agora. Provérbios, no capítulo 13, e o versículo 20. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com os tolos acabará mal. Então aqui está a receita, não tem erro, né? É isso mesmo. Então por isso queremos ter as melhores amizades para conseguirmos sim manter e fazer talvez alguma transformação que nós precisamos em nossa vida. Nós somos muito beneficiados por permitir que a Bíblia continue mudando a nossa vida hoje. Sentimos pessoalmente uma boa consciência, nós temos uma saúde boa por não termos hábitos ruins, não é mesmo? E a nossa amizade com Jeová vai cada vez ficar mais forte quando nós deixamos de lado essas práticas que nós mencionamos no discurso de hoje. Isso vai resultar em paz, em alegria, e vamos ter sim uma vida muito mais feliz. O nosso exemplo também pode ajudar outros. Talvez você foi exemplo para alguém que precisou abandonar um hábito ruim. Então seja também talvez o exemplo para outra pessoa, conseguindo talvez se livrar desse hábito que você talvez já luta há tanto tempo para abandonar. Também, como já mencionamos, a nossa saúde melhora, a nossa vida familiar também fica mais feliz. E tudo que nós aprendemos nesse discurso de hoje, ou relembramos, são coisas fundamentais para agradarmos cada vez mais o nosso Criador Jeová Deus. E quando conseguimos fazer todas essas mudanças e manter uma vida transformada por aqueles que deixam mesmo a sua vida ser transformadas por Deus, nós podemos ter certeza que teremos garantido para nós um futuro maravilhoso que durará para sempre. Queremos agradecer muito, em primeiro lugar, a Jeová e também ao irmão Milani. Muito obrigado pela palestra encorajadora que preparou para nós. Semanalmente, nós estudamos a Bíblia juntos através da revista Sentinela. E quem vai dirigir esta parte para nós agora será o irmão Cristiano Preto. Irmão Preto. Nós estendemos boas-vindas a todos, nós daremos seguimento então à nossa reunião, e para isso nós vamos entoar um cântico que é o de número 105,
Este cântico tem o tema Deus é amor. Vamos entoar então juntos. Muito bem, como entoamos no cântico, o assunto hoje é amor, né? Por isso que o tema que está aí na página 8, no estudo número 2, é o que aprendemos com o discípulo a quem Jesus amava. Provavelmente que se referia ao apóstolo João, que conviveu durante sua juventude com Jesus e certamente tinha muitas qualidades. E quando já idoso, João aprendeu o que era o amor e escreveu sobre o amor. Tanto que o texto temático em 1 João 4,7, ele disse, continuemos a amar uns aos outros. Por que razão? João disse, porque o amor, ele vem de Deus. Então nós vamos ver como nós podemos tirar proveito hoje desta qualidade também com os escritos de João. Nós vamos ver um fundo histórico aí nos parágrafos iniciais e os irmãos fiquem à vontade para expressar seus comentários, leitura dos textos, pode incluir os textos não transcritos também em seu comentário que será bem apreciado. O irmão Ayuler vai fazer a leitura para nós do parágrafo 1. Por favor, Ayuler. Deus é amor. Essa simples declaração do apóstolo João nos lembra de uma verdade básica. Deus, a fonte da vida, também é a fonte do amor. Jeová nos ama. Por causa do seu amor, nós nos sentimos seguros, felizes e satisfeitos. Como o amor de Deus faz você se sentir? Primeiro aqui a irmã Thalita. Jeová é a fonte da vida e também a fonte do amor. Então eu estou viva graças a Jeová. E ainda mais saber que Ele me ama me deixa muito feliz. E também eu posso me sentir segura diante de muitos problemas.
Obrigado, irmã Thalita. Irmão Reinaldo. Isso acontece, estarmos satisfeitos, porque a necessidade humana de ser amado vem desde o berço até o túmulo. Então, quem é amado especialmente pelo seu Criador, sente tranquilidade, mesmo ele sendo criança, adolescente, adulto, ou mesmo na velhice. A Bíblia até fala que muitos atingiram uma boa velhice porque tinham uma boa amizade com o seu Criador. Com certeza. Obrigado, irmão Reinaldo. Parágrafo 2. Para os cristãos, mostrar amor não é uma questão de opção, é um mandamento. Quando passamos a conhecer melhor a Jeová, podemos achar fácil obedecer ao primeiro mandamento. Afinal de contas, Jeová é perfeito, ele se preocupa com cada um de nós e nos trata com bondade. Mas obedecer ao segundo mandamento pode ser difícil para nós. Por quê? Porque os nossos irmãos e irmãs, as pessoas mais próximas a nós, são imperfeitos. Às vezes, eles podem dizer ou fazer coisas desamorosas contra nós. Jeová sabia que enfrentaríamos esse desafio. Por isso, ele inspirou alguns escritores da Bíblia a nos dar conselhos sobre por que e como mostrar amor. Um desses escritores foi João. Vamos ler aqui primeiramente Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Irmão Lucas, por favor. Ele lhe disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo Obrigado, irmão Lucas. Então, de acordo com Mateus 22, do 37 ao 40, quais são os dois maiores mandamentos e por que pode ser difícil obedecer ao segundo? A irmã Josiane. Então, como lemos em Mateus, o primeiro é amar a Jeová e o segundo é amar o próximo. E o segundo pode ser difícil de obedecer porque todos nós somos imperfeitos. Vez por outra, talvez algum irmão pode dizer ou fazer algo que demonstre falta de amor por nós. Com certeza, irmã Josiane. Irmã Valéria. É interessante que Jesus, quando o fariseu perguntou para ele qual era o maior mandamento, Jesus fez questão de mencionar o segundo também. Por quê? Segundo a Bíblia de Estudo, diz que Jesus foi além e mencionou o segundo, porque ele queria mostrar que é impossível cumprir um mandamento sem cumprir o outro. Então, ambos são importantes e, como vamos ver, mesmo com desafios, precisamos demonstrar esse amor ao próximo. Exato. Vamos ver como João destacou isso no 3. Nos livros bíblicos que escreveu, João destacou que os cristãos devem mostrar amor. Em seu relato sobre a vida de Jesus, João usou a palavra amor e derivados do verbo amar mais vezes que os outros 3 evangelhos juntos. João tinha uns 100 anos quando escreveu seu evangelho e suas 3 cartas. Esses livros bíblicos nos ensinam que tudo o que fazemos deve ser motivado por amor. Mas levou tempo para João aprender isso. O que João destacou? A irmã Amanda? João destacou que os cristãos devem mostrar amor, né? Tanto que no evangelho que ele escreveu, ele usou palavras relacionadas ao amor mais vezes que os outros 3 evangelhos juntos. É, um bom ponto. Obrigado, irmã Amanda. Irmão Fábio? É interessante que quando João acompanhou Jesus, ele era relativamente jovem, né? Mas quando ele escreveu as suas cartas e o Evangelho, ele já tinha 100 anos de idade por volta disso. Então, esse destaque que ele deu ao amor é algo que vem de uma profunda meditação, de experiência, né? Então, havia muita sabedoria em destacar essa qualidade importante. Obrigado, irmão Reinaldo. Obrigado, Fábio. Em 1 João 4, 10 e 11, nós observamos ali que o amor, né, ele não devemos amar por obrigação. Então, quando nós estudarmos e meditarmos no estudo de hoje, vamos ver que demonstrar amor é uma grande satisfação. É, verdade.
E será que João então já nasceu com isso, essa predisposição de amar as pessoas? Vamos ver o parágrafo 4. Quando era jovem, João nem sempre mostrou amor. Por exemplo, certa vez, Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém e passaram por Samaria. Mas as pessoas de certa aldeia samaritana não os trataram com hospitalidade. Qual foi a reação de João? Ele perguntou a Jesus se devia mandar descer fogo do céu para destruir todas aquelas pessoas. Em outra ocasião, João também não mostrou amor pelos apóstolos. Pelo visto, ele e Tiago, seu irmão, convenceram a mãe a pedir que Jesus desse a eles posições de destaque no reino de Deus. Quando os outros apóstolos souberam disso, eles ficaram furiosos. Mas Jesus não deixou de amar João por causa dos erros que ele cometeu. Será que João sempre mostrou amor pelos outros? Irmão Eduardo? Então, nem sempre, né? Uma das ocasiões que ele não demonstrou amor foi a ocasião que ele estava indo ali para Jerusalém e passaram por Samaria, né? E a aldeia ali não mostrou hospitalidade para eles. E o relato de João 9 nos mostra qual foi a reação dele, né? Ele até perguntou para Jesus se poderia mandar fogo do céu para destruir todas as pessoas ali. Então, faltou amor nesta ocasião. Obrigado. A irmã Eliane? E aí, em outra ocasião, João também não mostrou amor pelos apóstolos, né? Como assim, né? Então, provavelmente, ele convenceu a mãe dele a pedir a Jesus que desse a ele uma posição de destaque no reino de Deus, né? E aí, é claro que os apóstolos ficaram sabendo e não gostaram nada disso, ficaram furiosos, né? Então, mostrando assim que, de início, ele não demonstrou amor, né? E vamos ver como que foi depois. Então, com esse fundo em mente, vamos ver o que aprenderemos nesse estudo, no 5. Neste estudo, vamos ver o exemplo de João e algumas coisas que ele escreveu sobre amor. Isso vai nos ensinar como mostrar amor por nossos irmãos e irmãs. Também vamos ver um modo importante de os chefes de família provarem que amam suas famílias. O que vamos ver nesse estudo? Irmão Mateus? Então, nós vamos ver o exemplo de João, algumas coisas que ele escreveu a respeito do amor, que vão com certeza nos ensinar também a mostrar amor por nossos irmãos, e também para os chefes de família, um modo importante de provarem que amam suas famílias. Exato. Vamos ver esse primeiro ponto, então. O amor é demonstrado por ações. Parágrafo 6. Geralmente, pensamos que o amor é um sentimento bonito expresso por palavras. Mas o verdadeiro amor também é demonstrado por ações. Por exemplo, Jeová nos ama, e ele expressa seu amor por meio de belas palavras da Bíblia. Mas o que nos convence de que Deus nos ama não é apenas o que ele diz, mas também o que ele faz por nós. João escreveu: por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. Jeová permitiu que o seu Filho amado sofresse e morresse por nós. Então, podemos ter plena certeza de que Jeová nos ama. O que Jeová fez para mostrar que nos ama? A irmã Carla? Então, primeiramente, nós sabemos que Jeová nos ama porque ele expressa isso. Por meio de sua palavra na Bíblia, em vários relatos, ele demonstra o seu amor. O Salmo 25:10, por exemplo, diz que todas as veredas de Jeová são amor. Mas não somente por expressar, Jeová também age com amor. E a maior prova de amor de Jeová pela humanidade é ter entregado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Obrigado, irmã Carla. Irmã Vicky? E no futuro, Jeová também demonstrará o quanto ele nos ama por aplicar os benefícios do resgate, não em grupo, individualmente, para cada pessoa. Muito bom, irmã Vicky. Estamos ansiosos para isso, né? Vamos ver outra prova de amor, no 7. Jesus garantiu que amava muito seus discípulos, e ele provou seu amor por eles e por nós, não só pelo que falou, mas também pelo que fez. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos.
Pensar no que Jeová e Jesus fizeram por nós deve nos levar a fazer o quê? Como Jesus provou que nos ama? A irmã Vanessa? Então, ele não só demonstrou isso por palavras, né? Pelo que ele falou, mas também pelo que ele fez, por ter dado a sua vida em nosso benefício. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Guilherme? O livro de João, capítulo 3, versículo 1, mostra que antes da festividade, Jesus sabia que tipo de morte ele teria. Então, alguém que tem esse tipo de morte como a dele, assim como a gente vê na gravura, com certeza está disposto a demonstrar amor. Exato. Então, quando nós olhamos para essa gravura, relacionada a esses 2 parágrafos, como que isso mostra o amor em ação? Irmão Fábio? Então, Jesus, durante todo o seu ministério, deu louvor a Jeová, falou que Jeová era amoroso, ele também ensinou sobre o amor e muitas vezes abordou esse tema. Mas aqui nós vemos o amor em prática, né, em ação. A maior expressão de amor que a humanidade já viu, que foi tanto da parte de Jeová, por dar o seu filho, como também do próprio Jesus de se entregar por nós. Obrigado, irmão Fábio. Irmã Eliane? E no caso de Jeová também, né, além do caso que Jesus fez, que deu a vida, pela primeira vez o filho dele deixou de existir, né? Então, realmente foi uma grande demonstração de amor, porque Jeová deu o que ele tinha de melhor. Com certeza. Parágrafo 8, por favor. Aí. Nós provamos nosso amor por Jeová e Jesus por obedecer a eles. E Jesus nos deu o mandamento de amar uns aos outros. Devemos mostrar amor por nossos irmãos e irmãs não só pelo que falamos, mas também pelo que fazemos. O que exatamente temos de fazer para provar nosso amor por eles? Vamos ler aqui 1 de João, capítulo 3, o verso 18. 1 João 3, 18. Irmã Amanda, por favor. Filhinhos, devemos amar não em palavras nem com a língua, mas em ações e em verdade. Obrigado, irmã Amanda. Então, de acordo com 1 João 3,18, o que devemos fazer? A irmã Josiane Gregório. Nós devemos mostrar amor por nossos irmãos e irmãs, não só pelo que falamos, mas também pelo que fazemos. Obrigado, irmã Josiane. Irmã Janine. Então, o amor não pode ser algo concentrado apenas no nosso coração, enclausurado no nosso coração. Ele precisa ser manifestado através das ações. Senão é como se fosse um perfume lacrado dentro de uma caixa. Não tem valor. Ele só vai ter valor quando nós o abrimos e espirramos ele em nós mesmos. Daí ele vai exalar, ele vai manifestar o perfume que ele tem. Então, a importância de nós manifestarmos o amor por intermédio das nossas ações. Verdade. Obrigado também pela ilustração, irmã Janine. Os irmãos estavam bem perfumados quando chegaram aqui, né? Irmão Mateus? Lucas? E aqui também deixou bem claro a intensidade que tem que ser esse amor pelos irmãos, né? Aqui no livro de João 13, 34, 35, ali Jesus para nós amarmos os outros, assim como ele nos amou. E como nós vimos, Jesus ele demonstrou uma grande quantidade de amor entregando a sua vida, né? Então nós também devemos demonstrar um grande amor pelos nossos irmãos. Muito bom, obrigado por incluir o texto também, irmão Lucas. Então nós vimos aí amor em ação, né? Exemplos de prova. Agora vamos ver o ame seus irmãos e irmãs, parágrafo 9. João poderia ter ficado com o pai trabalhando no negócio de pesca da família e ganhando dinheiro. Mas em vez disso, ele decidiu dedicar toda a sua vida para ajudar outros a aprender a verdade sobre Jeová e Jesus. A vida que João escolheu levar não foi nada fácil. Ele foi perseguido e, perto do fim do 1º século, quando já era idoso, foi exilado. Mesmo preso, João mostrou o seu amor por outros. Por exemplo, quando estava na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse e o enviou para que as congregações pudessem saber as coisas que tinham que ocorrer em breve. Então,
Provavelmente depois de ser solto, João escreveu seu evangelho sobre a vida e o ministério de Jesus. Ele também escreveu 3 cartas para encorajar e fortalecer seus irmãos e irmãs. João levou uma vida de sacrifícios. Como podemos imitá-lo? O amor levou João a fazer o quê? Irmão Ebson? Então, João ele se sentiu motivado a ensinar, né, sobre Jeová, sobre Jesus para outras pessoas. E levar essa mensagem para essas pessoas não foi fácil para João, porque muitas vezes ele foi preso, né, foi até exilado no fim da sua vida, mas ele poderia ter evitado tudo isso no começo, né, porque a família dele tinha um negócio e poderia ter ganhado dinheiro. Mas ele negou isso, né? Mas ele foi ensinar as verdades sobre Jeová e sobre Jesus por amor a essas pessoas. Obrigado, irmão Ebson. Que o irmão Fábio? Uma outra demonstração do amor que João demonstrava por outras pessoas foi quando ele estava preso, né? E lá na ilha de Patmos ele escreveu, então, o livro de Apocalipse, e uma das expressões dessas cartas é que ele estava querendo dizer algumas coisas que ocorreriam em breve, ou seja, ele mostrou a preocupação que ele tinha pelos outros, até mesmo, né, Jeová usando ele para dizer, né, o que aconteceria no futuro. Obrigado, Fábio. Muito bom. Bem, o que nós aprendemos com isso, então, né? Vamos ver o parágrafo 10. O modo como você escolhe levar a vida pode provar se você ama as pessoas ou não. O mundo de Satanás quer que pensemos só em nós mesmos e gastemos todo o nosso tempo e energia para ganhar dinheiro e ter sucesso. Mas em vez de fazer isso, cristãos no mundo todo gastam o máximo do seu tempo para pregar as boas novas e ajudar as pessoas a se achegar a Jeová. Alguns até mesmo pregam e ensinam por tempo integral. Como você pode provar que ama as pessoas? Como irmão João? É pelo modo como a gente escolhe levar a vida, né? Nós temos aqui a opção de gastar todo o nosso tempo e energia apenas conosco, né? Ganhando dinheiro e ter sucesso, mas isso não vai ajudar os outros, né? Agora, se nós gastamos, né, o nosso tempo e energia para ajudar as pessoas por meio das boas novas, aí sim nós estamos contribuindo muito para a felicidade delas agora e para sempre, né? Obrigado, irmão João. Aqui é a irmã Raquel. E um bom modo de fazer isso é por escolher o tempo integral, né? Os irmãos que têm escolhido essa carreira de tempo integral são muito felizes e, lógico, expressam o seu amor pelas pessoas por palavras, mas fazem isso também por ações. Com certeza. Obrigado, irmã Raquel. Vamos ver o parágrafo 11. O que mais os irmãos têm feito? Muitos cristãos precisam trabalhar o dia todo para sustentar a si mesmos e as suas famílias. Mesmo assim, esses irmãos fiéis fazem tudo o que podem para apoiar a organização de Deus. Por exemplo, alguns participam da ajuda humanitária, outros trabalham em projetos de construção e todos podem fazer donativos para a obra mundial. Toda semana podemos provar nosso amor pelos irmãos por assistir às reuniões e participar nelas. Mesmo cansados, nós vamos às reuniões. Mesmo nervosos, comentamos. E mesmo tendo nossos próprios problemas, sempre encorajamos uns aos outros antes e depois das reuniões. Nós nos sentimos muito gratos por tudo que os nossos irmãos e irmãs fazem. Como muitos cristãos fiéis provam seu amor a Jeová e aos irmãos. Como muitos cristãos fiéis têm feito isso? Irmão Guilherme? O que alguns cristãos fazem para provar o seu amor é participar de ajuda humanitária, trabalho de projetos em construções, e também todos nós podemos fazer donativos para a obra mundial. Obrigado, irmão Diego. E uma coisa tão simples como um comentário nas reuniões também é uma demonstração de amor para os irmãos. Às vezes tem irmãos muito tímidos
que não gostam de falar em público, mas eles se esforçam. Adoram a Jeová por meio do seu comentário, mas às vezes até um comentário simples, com poucas palavras, pode encorajar um irmão que está na mesma situação que eles, para também comentar. Então, quando um irmão anima outro para que a adoração desse irmão seja mais completa, ele está demonstrando amor. Com certeza. Obrigado, Diego. Irmão Reinaldo. Como que eles fazem isso, né? Aqui mostrou que mesmo depois de trabalhar o dia inteiro, então talvez você que está assistindo a reunião hoje já passou, teve o dia inteiro ali, às vezes não passou por momentos muito bons no trabalho, mas por estar hoje na reunião, é uma prova do amor que você tem por Jeová. É, isso mesmo. Muito bom, irmãos. Obrigado pela excelente participação dos irmãos, né? E lembrar do que muitos irmãos têm feito nas congregações, na nossa congregação também, né? Tivemos o esforço de muitos irmãos e, com certeza, muitas congregações no Brasil também têm feito isso, né? Vamos ver o parágrafo seguinte? João mostrou que amava seus irmãos e irmãs por dar a eles tanto elogios como conselhos. Por exemplo, em suas cartas, João elogiou os irmãos por sua fé e boas obras, mas ele também deu conselhos diretos para os irmãos. Da mesma forma, precisamos elogiar nossos irmãos e irmãs pelas coisas boas que eles fazem. Mas se um deles começar a desenvolver uma atitude ou um hábito ruim, podemos mostrar que o amamos por falar de modo amoroso aquilo que eles precisam ouvir. É necessário coragem para aconselhar um amigo, mas a Bíblia diz que amigos de verdade afiam ou corrigem um ao outro. De que outra maneira João provou seu amor pelos irmãos? Irmão Eduardo? Então, ali nas suas cartas, João ele deu elogios pela fé, pelas boas obras que os irmãos estavam fazendo ali, mas também ele deu conselhos diretos para os irmãos. Então, às vezes, nós iremos dar elogios pelas boas qualidades dos irmãos, mas às vezes também daremos conselhos. Obrigado, irmão Eduardo. Irmão Fábio Gregório. O parágrafo cita Provérbios 27:17, de o ferro afiar o ferro, assim como o homem afia o seu amigo, né? A gente pode imaginar um chefe de cozinha afiando sua faca, né? E é um movimento que exige uma técnica e também um cuidado, porque além de ser algo perigoso, para conseguir um bom resultado, não pode ser feito de qualquer maneira, né? Então, quando nós vamos dar conselhos aos irmãos, ou é necessário, como bem lembra o texto citado inicialmente, de elogiar o irmão, de poder ver as boas qualidades dele e tentar fazer com que se chegue no melhor resultado possível com um conselho. Obrigado, irmão Fábio. Irmã Vicky? Outra maneira de mostrar amor durante a pandemia é não fazer visitas atuais a nossos irmãos só eletronicamente, por Zoom, e todos nós podemos animar sempre a usar máscara, lavar as mãos e ter muito cuidado quando temos que sair. Muitos bons lembretes, irmã Vicky. Irmão João? E quando vamos dar um conselho, nós temos que escolher bem as palavras, né? Por exemplo, ali João, conforme mencionado aqui em 1 João 1, do 8 ao 2:1, ele deu conselhos diretos, mas ali no capítulo 2, versículo 1, ele usou o termo meus filhinhos. Então ele deu o conselho, mas sempre com aquele carinho, de modo amoroso, né? Então é isso que nós precisamos imitar aqui do exemplo de João. Obrigado, irmão João. Irmã Josi? E também nós vamos ser aconselhados vez por outra por algum irmão, né? Então, quando isso acontecer, por mais às vezes que seja difícil, a gente saber, né, do que tem que melhorar, a gente tem que lembrar que exigiu coragem do irmão que está nos aconselhando, né? E ele está fazendo isso porque nos ama de verdade, que é o nosso melhor. Obrigado. Excelentes comentários, irmãos. Então, precisa ser direto, mas não significa ser grosseiro e tem que ter coragem mesmo, né? Para sermos honestos. Vamos ver o parágrafo 12? 13, né?
Às vezes, provamos que amamos nossos irmãos e irmãs por aquilo que não fazemos. Por exemplo, nós não nos ofendemos facilmente com o que eles dizem. Pense no que aconteceu perto do fim da vida de Jesus na terra. Ele falou que, para ganharem vida, os discípulos teriam que comer sua carne e beber seu sangue. Os discípulos ficaram chocados com as palavras de Jesus e muitos o abandonaram. Mas os seus verdadeiros amigos, incluindo João, não fizeram isso. Eles foram leais a Jesus e se apegaram a ele. Eles não entenderam o que Jesus tinha dito e ficaram surpresos com aquilo. Mas não foram logo achando que Jesus tinha dito algo errado e nem ficaram ofendidos. Em vez disso, confiaram em Jesus, pois sabiam que ele sempre falava a verdade. Nós também não queremos ficar facilmente ofendidos com o que os nossos amigos dizem. Quando acontece algum mal-entendido, queremos dar a eles a oportunidade de se explicarem. O que não devemos fazer? Irmã Amanda? Então, nós não devemos ficar ofendidos facilmente, né? Mas quando acontece algum mal-entendido, queremos dar aos nossos amigos a oportunidade de se explicarem. Obrigado. Irmão Ken? Nós estaremos fazendo a vontade de Satanás se nos permitirmos ficar ofendidos. Temos que tentar provar que o nosso amor é maior do que a ofensa. Obrigado, irmão Ken. Irmão Mateus? E nós já estamos passando agora por uma época onde as pessoas já estão com sentimentos à flor da pele, né? Somente sentimentos do lado emocional, né? Passando por várias dificuldades. Então, tomar cuidado com o modo que falamos ou com o modo que nós absorvemos as palavras de outros pode fazer bem para nós e para os outros, né? Porque a saúde física ela se baseia muito no estado mental e emocional das pessoas. Por isso, prestar atenção a como falamos e a como ouvimos é real necessidade agora, nesse momento. Bem ponderado. Obrigado, irmão Mateus. Irmão Diego? Por isso, o conselho da Bíblia em Provérbios 18:13 é que responder antes de ouvir os fatos é tolice. Então, como foi comentado, temos que dar a oportunidade ao nosso irmão de se explicar, porque quando a gente ouve o irmão, a gente talvez entende o que ele falou, por que ele falou, e até a gente dá uma oportunidade para ele se desculpar pelo que falou, e a gente não tem que ficar bravo com ninguém, né? Verdade. Obrigado, Diego. Irmã Eliane? E também com respeito a Jesus, nós vimos que quando os apóstolos erravam, antes ele via as pessoas que eles eram, né? O que ele já havia feito, porque Jesus conhecia eles, né? Então, como foi comentado, hoje nós passamos por tempos diferentes, as pessoas estão com sentimentos à flor da pele, né? Então, a gente não levar em conta, às vezes, quando algo acontecer, quando algum irmão dizer algo que possa nos magoar, porque às vezes eles podem estar passando por situações difíceis na família, alguma coisa que nós não sabemos. Então, não levar em conta o tempo em que vivemos também, isso pode favorecer, né? É, verdade. Obrigado, Eliane. Irmão Reinaldo? Isso mesmo, e essa parte de... Até agora a gente viu que o amor é em ação, né? Mas no caso dos discípulos, nessa ocasião que Jesus falou as palavras que eles também não entenderam, eles não tomaram ação nenhuma, eles aguardaram. E como eles mostraram amor por não tropeçar com as palavras de Jesus? Eles mostraram um amor de lealdade, permaneceram ao lado do seu mestre. Então nós podemos permanecer leais aos nossos irmãos, mesmo quando às vezes não entendemos uma ação que ele tomou, algo que ele nos disse, ou algo que vimos ele fazer. Aguardar, esperar e mostrar que temos amor leal. Assim vamos dar a chance de esclarecer até um mal entendido. Obrigado, Reinaldo. Irmão João? Então, o texto de Eclesiastes 7:9, lá fala que ficar ofendido facilmente é coração dos tolos, né? Ou marca dos tolos, como diz a nota. Esse termo tolo, em geral, ele se aplica a uma pessoa que age por impulso, sem pensar, sem analisar os fatos. Então, se a gente fica ofendido facilmente, Jeová está dizendo, ó, você é tolo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado.
Exato, obrigado. Então, se tiver que pôr na conta, como a irmã Eliane lembrou, não leve em conta, não é? Mas põe na conta do amor aí, que fica tudo certo no final, né? Vamos ver o 14? João também nos alertou a não odiar nossos irmãos. Se não seguirmos esse conselho, vamos deixar o caminho livre para Satanás nos manipular. Foi isso que aconteceu com alguns no fim do primeiro século. Satanás fez de tudo para causar divisão e ódio entre o povo de Deus. Na época em que João escreveu suas cartas, homens com a mesma atitude de Satanás se infiltraram na congregação. Um desses homens foi Diótrefes, que criou sérias divisões em uma congregação. Ele desrespeitava os anciãos viajantes, que representavam o corpo governante da época. E ele até mesmo tentou expulsar da congregação quem era hospitaleiro com as pessoas de quem ele não gostava. Ele era mesmo muito arrogante. Hoje, Satanás continua tentando a todo custo causar divisões entre o povo de Deus. Jamais devemos permitir que o ódio nos afaste dos nossos irmãos. Por que jamais devemos permitir que o ódio contamine nosso coração? Irmão ou irmã Thalita? Então, porque o ódio, né, odiar nossos irmãos, é uma maneira de Satanás nos manipular. Foi isso que ele usou, né, com os homens lá do primeiro século, que eles se infiltraram na congregação e causaram divisão. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Obrigado, irmã Thalita. Irmã Janine? Também quando o ódio começa a penetrar no nosso coração, ele nunca vem sozinho, ele vem com uma caravana de sentimentos ruins. Vem junto desrespeito, arrogância, orgulho, ciúme, e ele expulsa de dentro do nosso coração qualidades boas, como o amor, a bondade, a compaixão, o perdão. Por isso que é muito importante nós vigiarmos o nosso coração, pedimos para Jeová examinar o nosso coração, para que apenas as qualidades boas estejam ali dentro e são elas que nós vamos externar. Obrigado, irmã Janine. Irmão Guilherme? Então, como no caso de Diótrefes, pode tomar grandes proporções se a gente permitir, né, que o ódio tome conta do nosso coração. No caso dele, afetou a congregação. E daí, como ele, a gente também pode ser usado por Satanás para causar divisões. Obrigado, Guilherme. Muito bom, irmãos. Então, vimos aí como também expressar amor aos nossos irmãos, né? Agora vamos falar do tópico Ame sua família. O modo importante de um chefe de família mostrar que ama sua família é por cuidar das necessidades materiais dela. Mas ele deve lembrar que bens materiais não vão satisfazer as necessidades espirituais da família. Veja o bom exemplo que Jesus deixou para os chefes de família. O Evangelho de João conta que, quando Jesus estava morrendo na estaca de tortura, ele continuou se preocupando com sua família. João estava de pé ao lado de Maria, mãe de Jesus, quando Jesus estava sendo executado. Mesmo sentindo uma dor insuportável, Jesus pediu que João cuidasse de Maria. Os irmãos e irmãs de Jesus podiam cuidar das necessidades físicas de Maria, mas, pelo visto, nenhum deles ainda tinha se tornado discípulo. Por isso, Jesus queria ter certeza de que alguém cuidaria de Maria não só em sentido físico, mas também em sentido espiritual. Por que os chefes de família, ou do que os chefes de família devem se lembrar? Irmã Raquel? Então, esse exemplo de Jesus ilustra bem, né? Porque Jesus, na ocasião da sua morte, ele fez arranjos para que a sua mãe Maria tivesse cuidados de João. Embora os irmãos de Jesus pudessem cuidar das necessidades físicas dela, naquela ocasião ainda nenhum deles tinha se tornado discípulo. Então, ele tinha preocupação com a espiritualidade de sua mãe, né? Então, isso mostra aos chefes de família que os bens materiais são importantes e Jeová espera que se cuide das necessidades materiais da família, mas que muito importantes são as necessidades espirituais. Essas são mais importantes e os chefes de família devem pensar bem em como fazer para cumprir essa obrigação que Jeová deixou nas mãos deles. Obrigado, irmã Raquel. Parágrafo 16.
João tinha grandes responsabilidades. Como apóstolo, ele precisava tomar a liderança no trabalho de pregação. Além disso, ele provavelmente era casado. Então, ele tinha que cuidar das necessidades materiais de sua família sem deixar de lado as necessidades espirituais dela. O que os chefes de família podem aprender com o exemplo de João? Que responsabilidades João tinha? Irmã Vanessa? Então, João tinha responsabilidades espirituais, né? Que ele precisava tomar liderança no trabalho de pregação como apóstolo. E também familiar, né? Que provavelmente ele era casado. Mas ele cuidava das necessidades materiais da família, mas não deixava as espirituais de lado, né? Obrigado, irmã Vanessa. Então, quando nós olhamos essa gravura aí, relacionada ao parágrafo, né? Os parágrafos 15 e 16, o que nós aprendemos aí da responsabilidade de João? Será que ele era alguém confiável? Irmão Diego? Era uma pessoa com muitas responsabilidades, mas ainda assim ele aceitou a designação que Jesus deu para ele, né? Isso também nos ensina como Jesus amava e se preocupava pela sua família, como chefe de família ou como filho de uma mãe viúva. Ele se preocupou por ela e cuidou de todas as suas necessidades, principalmente as espirituais. Obrigado, irmão Diego. Irmão Reinaldo? Essa gravura também destaca algo interessante que o artigo menciona, né? Que é o discípulo que Jesus amava, né? E o próprio Jeová mostrou que tinha um conceito semelhante ao de Jesus, pois usou João para falar mais vezes sobre o amor do que outros, né? Mas o exemplo que ele deixou prova isso mesmo, né? Que ele cuidava de suas responsabilidades e dava prioridade aos assuntos espirituais e ajudava as pessoas, como no caso aceitou a designação de cuidar da mãe de Jesus, Maria. Então esse é um bom exemplo mesmo para se destacar, o chefe de família aprender e todos nós, né? Já aproveito do exemplo de amor que ele deixou. Com certeza. Obrigado, irmão Reinaldo. Será que passou na mente de João, né? Como pode a situação que ele está quase morrendo e preocupado com a mãe, né? Como o irmão Reinaldo comentou, de fato, que lição de amor em pensar nos familiares, né? Em cuidarmos da família. E muitos também nas congregações têm pais idosos, mães idosas, né? Será que o que nós observamos na congregação, como em outras congregações lá fora, o que os irmãos têm feito é digno de elogios? Irmão Reinaldo? Sim, com certeza são dignos de elogios, né? Nós podemos observar agora na pandemia. Infelizmente, alguns chefes de família, eles perderam. E quem foi que apadrinhou esses irmãos? Foi a congregação, o arranjo que os anciãos prontamente fizeram, né? Então, sem dúvida, seguindo o exemplo de João, demonstrando amor pelos irmãos. Exato. Obrigado, irmão Reinaldo. Vamos ver o parágrafo 17? Um chefe de família talvez tenha muitas responsabilidades importantes. Por exemplo, ele tem que ser um bom trabalhador para que sua conduta dê louvor a Jeová. E pode ser que ele tenha responsabilidades na congregação, como pastorear os irmãos e tomar a liderança no trabalho de pregação. Ao mesmo tempo, é importante que ele estude regularmente a Bíblia com a esposa e os filhos. É responsabilidade dele cuidar da saúde física, emocional e espiritual da família. Todos na família vão se sentir muito gratos por isso. Por que os chefes de família devem cuidar das necessidades espirituais da família? Por quê? A irmã Carla Milani? Essa é uma responsabilidade dos chefes de família e Jeová os designou para isso. Então, apesar de Jeová esperar que eles sejam também bons trabalhadores, que muitos deles tenham responsabilidades grandes na congregação, como pastorear os irmãos, cuidar do trabalho de pregação, Jeová deixa muito claro que essa responsabilidade de cuidar tanto da saúde física, emocional e espiritual da família é uma responsabilidade do chefe de família. Obrigado, irmã Carla. Irmã Valéria?
como vimos no parágrafo 11, é importante os irmãos estarem bem envolvidos em projetos da organização, ajuda humanitária. Tivemos na foto um irmão fazendo isso, mas na outra foto estamos vendo ele mesmo com a família, participando na adoração em família. Não está ele trabalhando na ajuda humanitária e talvez a esposa e os filhos fazendo sozinhos a noite de adoração em família. E também vemos que ele até programou os donativos que ele quer fazer, né? Então, exige equilíbrio, né, para não descuidar nenhuma dessas demonstrações de amor. Obrigado, irmã Valéria. Irmã Raquel. E entre as responsabilidades de cuidar da família, aqui mostrou a importância de estudar regularmente a Bíblia com a esposa e os filhos, né? E, às vezes, os chefes de família são tão ocupados que acabam delegando para suas esposas cuidarem dessa parte importante, né? Mas aqui mostrou que o chefe de família é responsável também por isso. Exato. Obrigado, irmã Valéria. Outro detalhe que eu gostei da foto da adoração em família é que parece que eles também estão incluindo outros irmãos que não são da família, mas que também, assim como João cuidou da mãe de Jesus como se fosse a sua própria mãe, nós também podemos incluir, às vezes, irmãos da congregação que estão precisando de ajuda espiritual também. Ainda mais nessa fase, né? Era isso, Diego? Mais um incentivo para o chefe de família aceitar essa responsabilidade é o que as irmãs comentaram, né? A família espera que eles façam isso. E o parágrafo diz que todos na família vão se sentir muito gratos. Saber que a família vai amar mais o chefe de família, vai sentir essa gratidão é mais um incentivo, né? Obrigado, Diego. Muito bom. Então, nós vimos também amor na família. Agora vamos concluir o nosso estudo. Permaneçam no meu amor. João teve uma vida longa e empolgante. Ele enfrentou muitos desafios que poderiam ter enfraquecido sua fé. Mas ele sempre fez o melhor que pôde para obedecer aos mandamentos de Jesus, como o de amar seus irmãos e irmãs. Por isso, João tinha certeza de que Jeová e Jesus o amavam e de que dariam a ele o poder para superar qualquer dificuldade. Nada que Satanás e seu sistema fizesse poderia impedir João de amar seus irmãos e de mostrar esse amor por palavras e ações. Que certeza João tinha? Irmão Elmo? Então ele tinha certeza que Jeová e Jesus o amava e que daria a ele o poder para superar qualquer dificuldade. Obrigado, irmão Elmo. Irmão Mateus? Então, o amor citado em João 4,16, quando fala que Deus é o amor ágape, né? Então, esse amor baseado em princípios, ele é demonstrado em ações, em verdade. Então, quando João ele fala que ele não abandonaria a seus irmãos e a Jeová, porque eles demonstravam amor por ele, e ele mostraria esse mesmo amor, era deste amor que ele está falando, né? Um amor que, independente da sua condição na vida ou do custo para quem expressa ele é demonstrado em ações. Obrigado, irmão Mateus. Irmão Fábio? João teve uma vida longa, cheia de uma lista bem grande de coisas que aconteceram, de experiências, às vezes coisas positivas, momentos alegres, privilégios, outras vezes desafios, grandes responsabilidades ou preocupações, mas ele pôde escrever, né, no final da sua vida que quem permanece em união com Jeová, Jeová também permanece em união com ele. Então, independente da situação na vida, ele tinha essa certeza bem firme no coração. Obrigado, Fábio. Irmã Vicky? Sempre falando desse tema, lembro algo que uma irmã de quase 80 anos diz. Ela diz que nem nosso melhor amigo, nem nossa família, nem nosso cônjuge nos ama tanto como Jeová. Com certeza, irmã Vicky. Irmã Eliane?
no finalzinho desse parágrafo, falou que nada que Satanás e seu sistema fizesse poderia impedir João de amar seus irmãos, né? Nós também estamos vivendo numa época difícil, né? Então, assim como João, nós devemos estar determinados, né? De não deixar que nada nesse sistema, né? Que está tão afligido por Satanás, né? A pandemia, tantas dificuldades junto com ela, pode nos impedir de mostrar nosso amor pelos nossos irmãos, tanto em palavras como em ações também. Obrigado, irmã Eliane. Irmão Reinaldo? Interessante que João, ele tinha certeza do apoio de Deus e do seu amor, que ele escreveu seu evangelho anos depois, né, de uma longa carreira de servir a Deus. E nesse evangelho que ele escreveu anos depois, ele se lembrou e registrou em João 14, 15 ao 17, as palavras de Jesus, que aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, ele pedirá ao Pai e lhe daria outro ajudador, que estará sempre com vocês, né, que era o Espírito da verdade, né, o Espírito Santo. Então ele confiava nisso, por isso que ele levou uma vida abnegada, de amor, e confiando que os resultados seriam com a ajuda do Espírito de Deus. Obrigado, irmão Reinaldo. Vamos ver o parágrafo 19? Assim como João, nós vivemos num mundo controlado por Satanás que não tem amor por ninguém. É verdade que ele gostaria que deixássemos de amar nossos irmãos e irmãs, mas ele só vai conseguir isso se nós permitirmos. Por isso, esteja decidido a amar seus irmãos e irmãs e a expressar esse amor por meio do que você diz e faz. Assim, você vai ter a alegria de fazer parte da família de Jeová e a vida realmente vai valer a pena. Agradecemos o irmão Ayuler pela excelente leitura. Então vamos ler aqui 1 de João, capítulo 4, o versículo 7. A irmã Vanessa pode fazer a leitura para nós? Amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Muito bem, então com essa expressão, que é o texto do nosso tema de hoje, o que 1 João 4,7 nos incentiva a fazer e por quê? Irmã Thalita? Então, nós devemos estar decididos a continuar a amar nossos irmãos e irmãs. E não só por meio de palavras, mas também por meio de ações, né? E é tão bom sabermos que fazemos parte de uma grande família que ama uns aos outros. Obrigado, irmã Thalita. Irmão Lucas? E esse amor é o que nos identifica, né? Como diz ali 1 João 3,10, como somos filhos de Deus, nós vemos o que Jeová nos fala e praticamos. Mas os filhos do diabo não se origina nada, eles não praticam isso. Como nós conhecemos a Jeová, ele nos ensinou o amor, nós devemos amar os nossos irmãos e assim seremos identificados como filhos de Deus. Obrigado, irmão Lucas. Muito bom, irmãos. Vamos ver o que nós conseguimos nos lembrar, então, do artigo de hoje? Qual é a sua resposta? O que você aprendeu do exemplo de João? Irmã Janine? Eu aprendi duas coisas. Que João, ele aprendeu a amar. Ele não tinha no início da sua vida, naturalmente, essa qualidade. E, em segundo lugar, quanto maior a espiritualidade de uma pessoa, mais oportunidades ela vai procurar para poder demonstrar o amor pelos seus irmãos. E foi isso que aconteceu com João. Quanto mais maduro como um homem espiritual ele se tornava, mais oportunidades ele buscou de demonstrar o amor pelos seus irmãos. Obrigado, irmã Janine. Irmão Reinaldo? O exemplo de João também é um grande incentivo para nós, que às vezes estamos não atingindo, né, o grau de amor que desejamos demonstrar, né, mas que Jeová confia na gente, assim como confiou em João, e ele desenvolveu, né, um elevado grau e foi bem usado para explicar sobre o amor. Então, esse é um grande incentivo para nós não desanimarmos. Jeová pode nos ajudar a aprimorar nosso amor também e se tornar um bom exemplo para outros. Com certeza. Também mencionou o parágrafo que João levou que tipo de vida? Irmão Diego? Foi uma vida de sacrifício. Ele dedicou a sua vida para ajudar outros, ainda quando estava preso,
uma situação na que ele talvez precisava de encorajamento, ele dedicou tempo para encorajar outros. Com certeza, né, irmão Diego? O que muitos irmãos nas congregações também têm feito, né? Obrigado, irmão Diego. A segunda pergunta: como podemos mostrar que amamos nossos irmãos e irmãs? A irmã Josiane Gregório. Uma das maneiras que podemos mostrar amor pelos nossos irmãos é que, mesmo tendo os nossos próprios problemas, sempre encorajamos uns aos outros antes e depois das reuniões. É um bom ponto, irmã Josiane. Irmão Fábio. E outras 3 coisas que particularmente eu gostei muito de aprender como mostrar amor pelos irmãos é dando elogios, às vezes elogios simples, né? Parabéns, irmão, por estar perseverando. E também ajudar quando percebemos que talvez o irmão está desenvolvendo alguma conduta ruim. E uma terceira coisa é não nos ofender facilmente quando algum irmão faz alguma coisa que a gente não goste. Obrigado, irmão Ayuler. Um outro ponto que nós aprendemos é por também fazer donativo, né? Vivemos numa época tão difícil, né? Muitos irmãos precisando, talvez, de uma ajuda. Então, quando nós fazemos donativos, em escala global, muitos irmãos são ajudados. Então, também é uma maneira, né, de mostrar amor pelos nossos irmãos. Também, muito bom. Lembra-se daquela parte superior relacionada ao parágrafo 11 daquela gravura? O que mais nós aprendemos ali? Como mostramos amor aos nossos irmãos. Irmã Carla. Uma das formas de também demonstrarmos amor por ações é participando de ajuda humanitária, né? E muitos irmãos têm precisado, né? Passado por diversos tipos de tragédia. E quando participamos de ajuda humanitária ou de outros projetos de construção, estamos também ajudando e mostrando amor pelos irmãos. Exato. Obrigado, irmã Carla. Irmão Reinaldo? E às vezes um projeto de ajuda humanitária não está próximo de nós, né? O irmão Ayuler destacou bem a questão dos donativos, né? Saber que os donativos são usados para esse fim é a maneira de apoiar, né, essa obra de amor, de amparo na época de dificuldades. Com certeza, é elogiável o apoio que as congregações têm dado nesse sentido, né? E a última pergunta: como um chefe de família prova que ama a esposa e os filhos? Irmão Reinaldo? Nós observamos que é por cuidar do bem mais valioso, que é a espiritualidade da família, né? E pode ter certeza, se nós cuidarmos da espiritualidade, nossa fé em Jeová, ela vai aumentar mais, e quando nós precisarmos de consolo, nossa esposa ou nossos filhos, eles nos darão, porque nós cumprimos bem essa responsabilidade. Obrigado, irmão Reinaldo. Muito bom. Excelente, irmãos. Obrigado pela participação, não é? Os irmãos estavam muito bem preparados. Temos certeza que tiramos proveito do estudo de hoje. E como nós vimos, ninguém falou tanto de amor assim como o apóstolo João, não é? E o apóstolo João disse: continue a mostrar amor. E é isso que nós aprendemos e queremos continuar fazendo. Então é elogiável o que os anciãos têm feito nas congregações por continuarem demonstrando amor, apoiando as medidas de precaução, como a irmã Vicky lembrou muito bem no comentário, não é? Se protegendo a família, protegendo as congregações. Ainda assim, muitos irmãos, muitos publicadores têm demonstrado seu amor por continuarem a pregação, por telefone ou por outros meios. Isso é uma grande demonstração que nada pode impedir de continuar a mostrarmos amor a nossos irmãos, a nossa família e também a congregação. O parágrafo 18 disse que João ele fez o que ele pôde, e certamente Jeová também está muito feliz com o que os irmãos têm feito dentro da sua possibilidade, aquilo que você consegue, que está ao seu alcance, também é algo muito apreciado por Jeová. Então, parabéns a todos os irmãos, parabéns o que a congregação tem feito. Nós agora vamos encerrar o nosso cântico alegremente. E o cântico é o de número 88,
E este cântico ele tem o tema Os Teus Caminhos Quero Entender. E agradecemos a participação de todos. Então vamos entoar o cântico número 88, depois o nosso irmão Fábio Milani concluirá a reunião com oração final.